Boa noite, professor. Boa noite, Jennifer. Eu estranhei, o senhor não colocou a aula no portal. Eu disse, meu Deus, que houve? Tava sem internet até agora. Voltou agora. Agora mesmo. Ainda bem que não foi nada disso. Se preocupar tanto. É. Deixa eu avisar aqui a Kerine, que eu fiquei de dizer a ela quando eu entrasse. Boa noite, Alice. Enquanto isso, deixa eu procurar aqui o material da aula de hoje, que eu tive que reiniciar o computador para poder. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Tô. Material nos conformes para a gente começar. Esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar e a gente começar a nossa aula de hoje. Bom dia, professor. Oi, Filadélfia, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Kerine. Consegui entrar. Hoje, Aê, agora sim. hoje quase que a internet me pregou uma peça aqui, né? Por isso que demorou aí para colocar o link e a senha da aula de hoje. Mas estamos aqui. Voltou tudo ao normal. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, nós estamos aí no poder constituinte derivado, né? A gente viu na aula passada as espécies de poder constituinte, vimos o originário e estamos aí no poder derivado. Falei sobre essas características, né? Do poder derivado, que ele é derivado, porque ele depende obrigatoriamente, exclusivamente da existência anterior do poder originário, condicionado, né? Porque está sempre submetido às condições prévias a ser estabelecidas pelo poder originário, e limitado, né? Porque sempre vai haver pelo menos um dos limites aí que a gente já está vendo, né? Ao ser criada a Constituição, né? E aí nós já começamos a ver os limites, e aí um dos limites que a gente viu foi esse aqui. Boa noite, Thelma. Foi o limite, foram os chamados limites temporais, né, que tratam aí da proibição, né, vedam as reformas constitucionais durante determinado período de tempo. E aí eu falei para vocês que na história das nossas constituições aqui no Brasil, só tivemos uma que teve limite temporal, né, o poder originário, limitando ali no tempo até quando, a partir de quando o poder derivado pode fazer emendas à Constituição. Só aconteceu isso na Constituição do Império,
mas aí eu mostrei a vocês que o artigo 108 do ADCT, né, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88, né, por meio da emenda 95 de 2016, trouxe um limite lá temporal de 10 anos para não se mexer na tal PEC do teto de gastos. E aí fica a dúvida, né, se o poder originário não quis colocar limites temporais, o poder derivado pode se autolimitar, né? Então é uma questão aí que cabe ao Supremo decidir, né? Essa ação de inconstitucionalidade da emenda 95 está lá para o Supremo decidir, mas o Supremo segue sem colocar esse processo na pauta, né? Enquanto isso, está valendo aí a PEC do teto de gastos e continuamos aí com problemas sérios nas áreas sociais, né? E aí a gente parou nesse segundo limite, né, que são chamados limites circunstanciais. Esses limites tratam de circunstâncias, determinadas situações, né, que são temporárias, ou devem ser temporárias, e por serem situações temporárias e que geralmente trazem restrições de direitos, né, a ideia é que essa situação que é temporária não se transforme em definitiva. Por isso, não vai se autorizar a fazer emendas durante a vigência dessas situações que vamos ver aí. Boa noite, Zilda. E aí, o que nós temos no caso brasileiro é o artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, que traz 3 limites circunstanciais, 3 situações, né, em que, uma vez configuradas, boa noite, Emanuel, uma vez configuradas essas 3, ou uma dessas 3 situações, não teremos a possibilidade de nem analisar, quanto mais de aprovar emendas, né? Então, todo o processo lá todo o processo legislativo, né, de criação de emendas vai ficar parado enquanto uma dessas situações estiver em vigor. E aí, só lembrando, né, o estado de defesa é um risco externo, ou seja, por exemplo, uma ameaça de guerra contra outro país, aí o governo pode, né, o presidente, com autorização do Congresso, pode decretar estado de defesa, e durante esse período, por exemplo, existem algumas restrições, como toque de recolher, né, necessidade de alistamento voluntário, né, para a preparação das pessoas aí dos serviços militares para a guerra, entre outras coisas. E aí, por conta disso, né, por ser uma questão que trata de limitação de direitos ou restrição de direitos temporária, então, durante esse período aí não se pode fazer emendas à Constituição. Já no estado de sítio, nós temos uma situação de risco interno, então seria um risco de guerra civil, né, um risco grande ali de guerra civil, num local ou em todo o país. Aí também o presidente, com autorização do Congresso, pode decretar o estado de sítio, em que vai haver também restrição, né? Controle de locais, por onde, né? Pontos de controle, né? Por onde as pessoas vão passando em cada bairro, em cada cidade, toque de recolher, outras medidas restritivas da liberdade ou das liberdades. Então, por ser uma medida extrema, temporária, né? E que vai trazer essa restrição de direitos, a ideia é de que, enquanto não se resolver essa situação, também não se tem a possibilidade de analisar ou votar e aprovar emendas. A mesma coisa no caso da intervenção federal, que aí é o caso do governo federal, que pode intervir no estado da federação para resolver algum problema grave que esteja acontecendo naquele estado, claro, diante das causas previstas pela Constituição. E aqui vale outra observação importante, porque durante o governo Temer, né, que a gente viu agora, foi aprovada a emenda 95 de 2016, a tal PEC do teto de gastos ou a PEC do fim do mundo, né? E agora outro exemplo, né, do caso do governo Temer, né, que foi um laboratório aí de testes para a Constituição brasileira de 88. Então, o que aconteceu lá em 2018 foi que o Michel Temer acabou decretando uma intervenção federal, né, só que não nos moldes que a Constituição prevê. Então, lá no Rio de Janeiro, havia aquela situação lá de grave insegurança pública, que não foi resolvido nada, né? A gente sabe muito bem disso. O Rio vai cada vez pior, infelizmente. E aí o Michel Temer resolveu decretar lá uma intervenção na segurança pública. E aí saiu o secretário de Segurança Pública e foi nomeado um general, né, militar do Exército para ser o interventor, né? Só que aí houve 2 situações que destoam do modelo que é previsto pela Constituição para a intervenção federal.
A intervenção federal, na Constituição, ela deve ser feita em relação ao governador do Estado. Então, o governador do Estado está passando por alguma situação complicada, prevista pela Constituição, algum problema, né, mais grave, e isso pode levar, então, à intervenção federal. Aí o governo federal vai decretar a intervenção naquele Estado, o governador do Estado vai ser afastado temporariamente e vai entrar em seu lugar o interventor, né, nomeado pelo governo federal. É uma situação temporária, né, e esse interventor só fica lá o tempo necessário para resolver aquele problema. Depois, o governador que foi afastado, ele pode voltar, né? Ou se acabou o mandato, vai ter nova eleição e aí vai ser nomeado, na verdade, vai ser eleito, né, um novo governador. E aí, veja, a intervenção é em relação, na Constituição, a intervenção deve ser feita em relação ao governador do Estado e é uma intervenção civil. Não tem previsão nenhuma lá de que um agente militar vai entrar no lugar do governador. É um agente civil, uma pessoa civil, né? Um outro político, uma pessoa, né, do governo ali nomeada pelo presidente, certo? O que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma outra aberração aqui, né? Por quê? O governador do estado, né, que era o Pezão, continuou sendo o governador, não foi afastado. Quem foi afastado foi o secretário de Segurança Pública. E aí trocou-se um secretário de Segurança Pública civil por outro militar, né, que inclusive hoje é um dos ministros do atual governo, né? Então, o interventor entrou só na segurança pública, né, virou um secretário de Segurança Pública. O governador continuou no governo, né, continuou governando o estado do Rio até o final do mandato, que era lá 2018, e o interventor ficou até o final também de 2018, né, lá exercendo esse papel. Claro que a gente sabe muito bem que o problema da segurança pública no Rio não foi resolvido, muito pelo contrário, foi inclusive agravado durante a intervenção lá do militar, né, dos militares. E o que ficou a dúvida, né, na época era se isso era ou não intervenção federal, porque tinha cara de intervenção federal, tinha jeito de intervenção federal, mas não obedecia, né, a previsão que estava na Constituição. O que acabou sendo decidido ali num acordo de cavalheiros, digamos, né, nada cavalheiros, digamos também, foi que era uma intervenção federal, né? Tanto é que em 2018 não houve a apreciação nem a aprovação de nenhuma emenda constitucional, né? Só tivemos novas emendas saindo no ano passado e agora nesse ano, de 2020. Mas durante o ano de 2018 não, porque entendeu-se que era um caso de intervenção federal. Aí se falou, uma intervenção branca, não sei o quê, mas para um acordo entre cavalos, exatamente, e aí com todo respeito aos cavalos, que são mais inteligentes. Enfim, então, a gente tem essa situação aqui, né, que acabou se configurando como intervenção federal, apesar de que não seguiu à risca, né, as determinações da Constituição. Foi mais uma aberração, foi mais uma adaptação ali feita pelo governo do Temer para, né, seguir adiante com seus projetos lá de poder, né, e de manutenção dos seus governantes no poder, já que o Luiz Fernando Pezão é do mesmo partido que Michel Temer, né? Os dois são do MDB, que estavam, então, no governo naquela época. E, vejam, a intervenção federal, vocês vão aprender melhor, né? Eu estou só falando questões muito básicas agora, porque intervenção federal é um assunto que vocês vão ver no próximo ano, né? Em Constitucional 2, com detalhes. Inclusive, a professora que for passar esse assunto para vocês vai passar com muito mais detalhes esse caso, né, do Rio de Janeiro, que é o caso emblemático aí do período pós-88. Porque de 88 para cá, nenhum presidente tinha ousado lançar a mão desse recurso. E olha que tivemos vários casos em que era necessário, inclusive aqui em Alagoas, né? Aqui em Alagoas a gente teve aquela crise terrível no final ali dos anos 90, né, com o governo Suruagi, que era um caso clássico de intervenção federal, né? Era um descontrole total das contas públicas, né? Houve aquela questão de meses e meses sem pagamento de salário dos servidores, enfim, né? Houve até uma situação que quase virou uma praça de guerra ali em frente à Assembleia Legislativa, né? Quem é mais velho lembra disso, né? Eu não morava aqui ainda, mas eu lembro porque isso foi uma coisa de repercussão nacional, né? Passou em todos os jornais, então era uma coisa que repercutia muito na época. E então eu lembro disso ainda, apesar de que não morava aqui ainda em Maceió, né? Enfim, então houve esse caso aqui de Alagoas, que seria um caso de intervenção, mas o presidente da época, o Fernando Henrique Cardoso, preferiu não intervir, né? Justamente por isso, porque isso impediria, né, que houvesse
aprovação, apreciação de emendas, né, de projetos de emenda, de PECs. E já, se eu não me engano, no governo Lula, houve um problema gravíssimo também no estado de Rondônia, em que o governador foi preso, né, foi uma operação gigante lá contra a criminalidade, né, contra a corrupção, e aí o governador de Rondônia foi preso, o vice-governador de Rondônia foi preso, né, então na ordem de sucessão lá, o governador preso, o vice preso, aí o presidente da Assembleia Legislativa era o próximo, né, na ordem de sucessão, também foi preso, né? Aí, se eu não me engano, 18 dos 20 deputados estaduais de Rondônia foram presos também, então só sobraram 2, e aí quem assumiu interinamente ali o governo foi o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, né? Que também estava envolvido, mas enfim. Então era um caso clássico, né? Porque era anarquia total, não tinha governante, não tinha nada. E mesmo assim, né, não houve intervenção no estado de Rondônia. Veja que situação grave, né? Então eram situações mais graves, inclusive, do que as do Rio de Janeiro. Mas aí havia outros interesses em 2018. Era um governo que não estava muito comprometido, porque não era um governo eleito, né? Porque o Temer acabou que, né, ele mesmo agora escreveu o livro confessando o golpe, né, contra Dilma. Então agora já as cartas estão devidamente colocadas, né? Já não há mais dúvidas de que o que aconteceu em 2016 foi um golpe institucional, né? Bom, com várias instituições aí comandando, e o Michel Temer foi o testa de ferro da história. E aí, então, tivemos essa situação, né, que levou à intervenção federal. Em 88, né, nesse período nosso aqui, não passamos por estado de defesa, não passamos por estado de sítio, né, tirando os delírios do atual presidente, que quer entrar em guerra contra todo mundo, né, mas não tem um avião, né, demorou uma semana para mandar um avião para o Amapá, para mandar um mero gerador para acabar com o apagão lá, ou tentar acabar com o apagão, uma irresponsabilidade sem tamanho. Né? Tirando esse delírio dele de querer entrar em guerra contra a Venezuela, o Brasil não entra numa guerra, né? Não é protagonista de uma guerra desde a Guerra do Paraguai. Né? De lá para cá, houve alguns conflitos pontuais, mas nenhuma guerra, e o Brasil não foi protagonista, né, das 2 guerras mundiais. Então, não temos esse risco aqui, né, para decretar estado de defesa. E por pior que seja a situação do Brasil atualmente, não há, nesse momento, uma situação configurada, nem de perto, né, nem de longe, de estado de sítio. Então, a gente não tem experiências dessas. Houve no passado, né? Ali no governo Vargas, no Estado Novo, ele decretou, né, estado de defesa perto da Segunda Guerra Mundial e governou durante todo o período do Estado Novo em estado de sítio, né? Então, era uma coisa temporária para durar 90 dias, 120 dias. Ele governou de 37 até 45, né? Foram ali 8 anos governando em estado de sítio. Então, foi uma coisa complicada aí que aconteceu nesse período do governo Vargas. Então, veja, a ideia, né, aqui é de que, enquanto essas situações estiverem existindo, não temos possibilidade de fazer emendas, né, nem de levar à apreciação propostas de emenda constitucional e nem de votá-las e aprová-las, justamente para evitar que essas medidas que são temporárias e que podem gerar restrições de direitos, e geram mesmo, que elas, de temporárias, passem a ser permanentes. Né? Então, a ideia é impedir que isso aconteça, certo? E nesse caso específico, nós temos aí esses limites estabelecidos na nossa Constituição de 88, como eu fiz a leitura na quinta-feira, né? É o artigo 60, parágrafo 1º, que traz esses 3 casos, que vocês depois vão estudar melhor nos próximos períodos, né, em direito constitucional, certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ok, Tranquilo, professor. tá certo. Não restando dúvidas até o momento, então vamos seguir para o terceiro limite. Agora nós vamos falar sobre os limites materiais ou substanciais, certo? Esses, aí de novo, olha só, né? Material, formal, vai aparecer de novo aqui, né? Então você já sabe, material trata de conteúdo, né? Substanciais, né? Da substância, da essência da Constituição. Então, o que nós temos aqui são esses limites materiais, são limites substanciais, são os limites de conteúdo da Constituição, certo? E são chamados popularmente, né? Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, eu acho que eu também já falei aqui outras vezes, cláusulas pétreas, né?
mas tem outra nomenclatura que a gente usa que é até mais correta, né? E agora é a hora de explicar a vocês isso, né? É o núcleo essencial da Constituição, certo? Então a gente usa essas expressões aqui. Então são os limites materiais, né, ou substanciais, que também são conhecidos como cláusulas pétreas ou núcleo essencial da Constituição. A gente conhece, né, popularmente como cláusulas pétreas, e aí o pétrea vem de pedra, né, algo inquebrável ou difícil de ser quebrado. Mas a ideia aqui, mais adequada, né, nos dias de hoje, na atualidade, é a gente deve usar de maneira mais adequada o termo núcleo essencial. Porque a pedra, né, ela é algo muito rígido, não tem como expandir uma pedra, né? Tem como quebrá-la, é difícil, mas é possível quebrá-la. Mas o núcleo essencial, aí se fala de células, por exemplo, e aí um núcleo ele pode ser expandido, né? E a ideia aqui justamente é essa, de que os limites materiais, os limites substanciais, eles são um núcleo. O núcleo é a parte que, né, compõe a essência da Constituição. Aquilo que há de mais... que tem maior necessidade de ser protegido, né? Aquilo que tem de mais importante da Constituição. E aí, nesse caso, dos limites materiais ou substanciais, nós temos determinados assuntos que não serão objeto de emenda, né? Não podem sofrer emendas constitucionais, porque se eles sofrerem emendas, eles podem, no caso, se desnaturalizar. Eles podem, né, esses limites, se forem quebrados, eles podem trazer a possibilidade aqui de que essa Constituição perca a sua essência, de que essa Constituição perca a sua força e acabe que essas emendas gerem, na verdade, uma nova Constituição e não só uma reforma, né? Não só uma mudança pontual ali da Constituição. Então, a ideia aqui, básica, é de que o ideal é que essas cláusulas pétreas, esse núcleo essencial não seja mexido. Mas se ele precisar ser mexido, que ele seja mexido para ser expandido e nunca para ser restringido ou para ser extinto, certo? Então aqui vai entrar um ponto que a gente talvez ainda veja hoje, né, quando eu entrar no assunto de direitos fundamentais, que é a questão da proibição de retrocesso. Uma vez que você tenha um limite desses estabelecido pela Constituição, a ideia é de que esse limite, uma vez colocado, você não pode mais voltar atrás, você não pode mais retirá-lo. Então, uma vez que esse limite é incluído na Constituição, o que é que pode acontecer aqui? Esse limite ele pode ser mantido ou ele pode ser ampliado, mas nunca ele vai poder ser restringido ou excluído, certo? Então, vai ficar muito forte aqui essa questão da chamada proibição de retrocesso. Por isso que se usa tanto o termo núcleo essencial, porque o núcleo pode ser expandido, né? Mas se ele for restringido ou extinto, ele morre, né? A célula morre. E aí seria isso que aconteceria com a Constituição se esses pontos acabassem sendo retirados ou se esses pontos acabarem sendo restringidos, certo? Esse é o ponto-chave aqui desses chamados limites materiais ou substanciais. Esses limites eles estão bem delimitados no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que eu coloquei aí, né? São esses 4 termos, mas deixa eu ler aqui primeiro para vocês verem como é que está escrito aqui, né? Bom, como é que está escrito no artigo 60, parágrafo 4º? Temos o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Primeiro, aí está aí no slide, forma federativa de Estado. Segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, a separação dos poderes. E quarto, os direitos e garantias individuais. Então, observem só o cuidado, né, que os constituintes tiveram ao redigir esse artigo 60, parágrafo 4º. Então, não será objeto de deliberação, ou seja, não pode nem ser discutido um projeto de emenda constitucional, certo? Que tenha até mesmo a tendência de abolir. Então, não é aquele que vem diretamente com a tentativa, né, ou melhor, não é aquele que vem diretamente com a intenção de acabar com aquele direito, de acabar com aquela garantia. Não. Pode ser aquele que venha com essa intenção nas entrelinhas, que traga algo tendencioso. Então, não pode ser nem algo tendente a abolir. Então, não se pode nem tratar, está fora de cogitação, tratar da abolição, né, da extinção, da restrição desses termos. E aí a Constituição deixou bem claro, né, o poder constituinte originário brasileiro
deixou bem claras quais são essas situações. São 4. A primeira é essa aí, forma federativa de Estado. Então, não pode vir uma emenda constitucional, por exemplo, para retirar o caráter federativo do Estado e transformar o Brasil no Estado unitário. Não dá, porque essa é uma cláusula pétrea, é o núcleo essencial. Se você mexer nisso aí, você vai retirar a essência da Constituição e essa Constituição vai perder força. Vai abrir espaço para que outra seja feita em seu lugar, usurpando esse poder, porque o poder derivado não pode fazer outra Constituição, né? A gente viu que só quem pode fazer outra Constituição é o poder originário. Aí vem esses 4 pontos sobre o voto. O voto é direto. Então, aqui no Brasil não pode vir uma emenda constitucional para implantar o modelo norte-americano. Vocês acompanharam essa semana a eleição, né? Quem não viu a eleição aí do Joe Biden para presidente dos Estados Unidos? E como é que ela funciona? Ela nem acabou ainda, para falar a verdade, né? Porque a primeira parte foi aquela, né? Que o povo votou, o Joe Biden teve mais de 75 milhões de votos, não sei o quê. Mas tem a outra fase ainda, que é o voto dos delegados, que é o que vale mesmo, né? Que é a chamada eleição indireta, né? Então não dá para você implantar aqui no Brasil esse tipo de eleição, de um colégio eleitoral que vai escolher o presidente. Esqueça, não tem como, porque o nosso voto é direto. Então domingo agora a gente vai votar diretamente no candidato a prefeito. A gente vai votar diretamente no candidato a vereador. Não é alguém que vai escolher por nós, né? Somos nós que vamos escolher diretamente os nossos candidatos, né? Então essa é uma cláusula pétrea, esse é um núcleo essencial, não pode ser mexido, né? Não dá para mudar voto direto para indireto, porque isso vai tirar a essência da Constituição. Outro ponto sobre o voto é que ele deve ser secreto. Então não pode vir uma emenda aí tentando trazer de volta aquele modelo lá da Constituição da Primeira República, que o voto era aberto, né? A pessoa tinha que declarar o voto para a mesa eleitoral. Não, não funciona assim, né? Não pode funcionar assim, porque a nossa cláusula pétrea aqui, o nosso núcleo essencial é o voto secreto. Então não pode vir uma emenda constitucional para mudar essa natureza do voto, né? Outro ponto relacionado ao voto no Brasil é que ele é universal, porque nós adotamos o modelo do sufrágio universal. Então aqui no Brasil, todo mundo que está em idade de ser eleitor e cumpriu com as obrigações básicas que a Justiça Eleitoral prevê, tem o direito de votar. Ponto final, né? Não se pode criar outras regras, não se pode criar obstáculos para que determinadas pessoas votem. Por exemplo, não se pode buscar emendas constitucionais para criar critérios que dificultem o voto das mulheres, que dificultem o voto dos negros, que dificultem os votos dos LGBTs, das minorias em geral, dos indígenas, né? Então, esse tipo de emenda não seria admitida, nem a deliberação sobre ela, quanto mais a aprovação. E o voto periódico, né? Porque o voto no Brasil ele é exercido a cada período de tempo. Então, nós temos eleições sempre, né, a cada 2 anos, e temos os mandatos que vão durando ali 4 anos em geral, tirando os senadores, né, que tem mandato de 8 anos, mas tem um revezamento lá em que a gente vota sempre a cada 4 anos em um senador ou em 2 senadores, a depender da eleição. Então, sempre aqui no Brasil, o voto é periódico. Então, o voto tem que ser exercido a cada período de tempo, a cada 2 anos, né? Então, agora, domingo é a eleição para prefeito e vereador. Daqui a 2 anos, em 2022, teremos nova eleição para presidente. Então, não pode vir uma emenda constitucional aqui prevendo que o voto periódico vai ser retirado, né? Que a partir de agora não tem mais voto. O presidente que foi eleito em 2018 vai governar o Brasil até quando ele falecer agora. O mandato é vitalício. Não, né? Não dá para fazer isso, né? Primeiro que seria um castigo gigante, segundo que não pode, né, que a Constituição não prevê esse tipo de reforma, né, não prevê esse tipo de emenda. Então, veja, só em relação ao voto, nós temos tudo isso, né? Agora, percebam um detalhe aí. Aparece nessa garantia do voto, aparece o termo obrigatório? Não, né? Não. Não. Então, o voto obrigatório não é uma cláusula pétrea, não, viu? Então, a questão do voto... Porque, de vez em quando, aparece essa discussão. Ah, por que o voto não é facultativo e tal? Olha, se alguém quiser lá propor uma emenda para que o voto se transforme em facultativo, nada impede, viu? Porque ele não é uma cláusula pétrea, não. Certo? Então, o voto facultativo ele não entra aí, não. Né? Realmente, só é o que está escrito aí.
São esses quatro, né? Essas quatro garantias. O voto facultativo ou obrigatório, ele é apenas uma determinação eleitoral mesmo, né? Constitucional, mas não chega a ser cláusula pétrea, certo? Então, não tem problema se for feita uma emenda aí prevendo o voto facultativo. Claro, vai ter o debate, se é válido, se não é, né, etc. Mas que isso vai mexer com a Constituição a ponto de desnaturalizá-la, não, né? Porque não chega a ser uma cláusula pétrea, certo? Só para lembrar aí a vocês esse detalhe. Ô, professor, e essa questão da obrigatoriedade do voto, eu considero que nem é uma coisa boa para a gente, porque nos Estados Unidos mesmo, eles não são obrigados a votar, né? Eles têm que conquistar o eleitor, os próprios delegados, eles não têm que conquistar o voto, tem que mostrar serviço, não tem que dizer que eles são capazes. Por que que aqui a gente tem a obrigação de votar, mesmo não achando que nenhum daqueles ali vale a pena? Então, é muito complicada essa questão da obrigatoriedade. Talvez eles se dedicassem um pouco mais se nós não fôssemos obrigados a votar de qualquer jeito. É sempre uma questão polêmica. E na prática, né, se você for comparar, o índice de abstenção que a gente tem no Brasil é quase igual deles. Apesar da gente ter voto obrigatório, mas muita gente não vai votar, né? Muita gente se abstém de votar. E acaba preferindo pagar lá a multa de R$3 e pouco do que estar votando, né? Então, é preciso ter um dia a gente vai precisar debater isso, né? Quando realmente houver clima político para fazer uma reforma política, vai ser preciso ver isso também, né? Rever essa questão. Se o voto obrigatório deve continuar ou não, né? É um ponto que deve ser debatido, entre outras tantas coisas, né? Enfim, fidelidade partidária, número de partidos, tem uma série de coisas aí que precisam ser debatidas, né? Sobre as questões eleitorais. Isso está dentro, né? Não está aí fora dessa discussão, mas o que não pode mexer são esses 4 pontos. O resto dá para mexer, na questão partidária, na questão da fidelidade partidária também, da questão das alianças, né? Coligações e tal, isso aí não tem problema. E, inclusive, o voto, né? Se é obrigatório ou facultativo, dá também para mexer. Falta a vontade política, né? Porque sempre se fala em reforma política e nunca se faz a reforma. E quando se faz, é para piorar, né? Mais ainda. Então, falta essa dedicação maior, né, de quem já está no poder. Outro ponto aqui importante é a separação dos poderes, né? A gente já sabe como é que isso aqui funciona, né? A divisão dos poderes, que devem ser independentes e harmônicos entre si, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, não pode vir uma emenda para desnaturalizar, para, né, desconfigurar essa separação de poderes. Por exemplo, extinguindo o poder judiciário, né? Fechando o Congresso Nacional, né? Estabelecendo plenos poderes para o presidente. Isso tudo vai afetar a separação de poderes e há um limite material, não pode ser rompido, né? Então, se acontece isso, né, de um presidente, enfim, do Congresso aprovar uma emenda, né, que mexa na separação de poderes, acaba gerando aí problemas sérios para a própria Constituição, né? E, finalmente, nós temos um ponto aí que acabou sendo ampliado nos últimos anos, né? Que é o termo direitos e garantias individuais. Quando se falou lá em 88 em direitos e garantias individuais, a referência era muito clara ao artigo 5º da Constituição, que é quem trata desses direitos, né? Lá nos seus 78 incisos. Mas, de lá para cá, houve, né, a ampliação dos direitos, né? Hoje nós temos aí reconhecidos os direitos sociais, temos reconhecidos direitos difusos, coletivos, como a gente vai ver no próximo assunto. Então, hoje, essa ideia de direitos e garantias individuais ela foi ampliada. E hoje a gente considera que são todos os direitos fundamentais que estão na Constituição. Não só os que estão no artigo 5º, mas todos os direitos fundamentais. Os direitos sociais, que estão lá no artigo 6º, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito à previdência, à saúde, direito do consumidor, direito do meio ambiente, enfim, né? Todos os direitos fundamentais entram aí nessa garantia. Então, os direitos fundamentais, os direitos humanos não podem ser extintos, né? Eles não podem ser excluídos, porque eles entram como cláusula pétrea, eles entram como núcleo essencial. Então, o que pode acontecer aqui é justamente isso que eu falei, dá para ampliar, né? De meros direitos e garantias individuais, que são as liberdades, hoje a gente tem todos os direitos fundamentais, direitos sociais, né? Direitos difusos, coletivos, etc. Né?
mas não dá para voltar atrás, não dá para perder esses direitos mais, né? Porque uma vez que você vai conquistando, você não pode mais retroceder, você não pode mais voltar atrás, certo? Então, esse é um ponto aí interessante sobre esse limite substancial, né? Ou cláusula pétrea ou núcleo essencial, certo? Outro ponto aqui que a gente merece destacar é o seguinte, é que além desses 4 casos que eu mostrei aí do artigo 60, parágrafo 4º, é possível que nós tenhamos também os chamados limites materiais implícitos, tá? Então, existem aqui 2 tipos de limites materiais ou substanciais que vamos chamar de limites materiais explícitos e limites materiais implícitos. Os explícitos são os que estão previstos expressamente na Constituição, foram os que eu acabei de falar, que estão no artigo 60, parágrafo 4º. Mas existem outros que também podem estar espalhados pela Constituição, certo? Que são chamados de limites implícitos. Esses limites implícitos, eles estão escondidos, eles são são resultantes da interpretação dos princípios constitucionais. Então, vai ser na análise dos princípios que estão na Constituição, né, que vamos encontrar esses limites implícitos, certo? Existem alguns que são muito conhecidos, outros que ainda precisam ser melhor interpretados, mas só para citar 2 exemplos aí para vocês, um limite implícito acabou sendo o limite estabelecido pelo chamado sistema de governo presidencialista, né? Vocês viram que no artigo 60, parágrafo 4º, não tem nenhuma menção ao presidencialismo. Por quê? Porque em 93 houve o plebiscito que decidiu, né, qual seria o sistema de governo no Brasil. Houve um racha, né, houve uma divisão lá na Assembleia Constituinte sobre qual seria o sistema de governo. Praticamente metade dos deputados constituintes queriam que fosse o presidencialismo, né, mantido, e a outra metade queria o parlamentarismo. E aí, diante dessa indecisão, acabou que os constituintes decidiram colocar para o povo essa decisão. E aí o presidencialismo entrou de forma tímida na Constituição, porque havia a possibilidade de que em 1993 houvesse a mudança. Só que o povo escolheu, por ampla maioria, manter o presidencialismo. E aí o que ficou decidido, né, nesse plebiscito, o que ficou considerado é que a vontade do povo é soberana. Então, se o povo decidiu dessa maneira, então não há como voltar atrás. E o presidencialismo acabou virando uma cláusula pétrea ou núcleo essencial implícito, né? Apesar de não estar no artigo 60, parágrafo 4º, mas é considerado dessa forma. Por isso que é tão complicado hoje ficar falando em parlamentarismo no Brasil, porque plebiscito não é jogo de criança que você faz melhor de 3, né? Para decidir quem ganhar 2 leva. Não é assim. Então, se o resultado do plebiscito já ocorreu, aquele resultado tem que ser respeitado, né? Então, essa é a ideia aqui sobre o presidencialismo. E outro limite que também aparece aqui, que está mais relacionado ao direito de família e tal, é o chamado princípio da afetividade, né? É o afeto entrando nas relações jurídicas, né? Boa noite, Leandro. Então, o princípio da afetividade ele não está presente na Constituição. Você não vai encontrar ele em nenhum lugar da Constituição. Mas ele é considerado implícito, né? E ele vem da interpretação lá da parte do direito das famílias que está prevista na Constituição. Então, o princípio da afetividade tem sido usado aqui, né, inclusive para determinar algumas decisões interessantes, como a Querine mencionou na aula passada sobre a aceitação, né, a consideração, né, da decisão do Supremo que permitiu as uniões estáveis homoafetivas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, isso veio, né, do princípio da afetividade, entre outras decisões que já tivemos sobre esse ponto, né? Bom, gente, falta menos de 1 minuto aqui para terminar essa primeira parte da aula. Aí eu vou fazer aquele intervalo básico, vocês me aguardam aí. Na volta eu falo sobre esse outro limite. Está quase terminando esse assunto. No retorno a gente termina essa parte e já começa assunto novo, que é a parte de direitos fundamentais. Até já.